Eita, a Maria Jussara, eu acho que ela foi removida por algum motivo, por conta da gravação. Eu acho que ela clicou em alguma coisa que não aceitava que fosse gravada a aula. Alguém fala para ela, por favor, para ela entrar de novo. Gente, ajuda aí. A Maria Jussara apareceu aqui que ela foi removida. Então, acho que foi por conta da questão da gravação. Não sei se ela, sem querer, colocou que não aceitava. Ela que entrou aí, não. Sem querer, eu expulsei uma aluna da sala, a Maria Jussara. Mas, bom, vamos começar, tá? Deixa eu só ver se eu encontro ela aqui. Pronto, vamos começar a aula, tá certo? E aí, depois a Jussara entra depois. Bem, hoje eu queria falar para vocês o seguinte. A gente vai fazer algumas questões, tá certo? Pra, eu vou deixar uma outra atividade para vocês, como eu tinha dito, né? A primeira atividade, ela vai valer de 0 a 10. Essa segunda atividade também vai valer de 0 a 10, tá certo? E a gente junta e dá a nota para vocês. A primeira atividade são aquelas 6 questões que estão são as últimas questões daquela atividade que eu enviei lá no grupo, tá certo? Quem não olhou, olhe lá, tá bom? Algumas pessoas já me enviaram, outros faltam enviar, tá? Na verdade, uma boa parte ainda falta enviar. Envie essa semana até domingo, segunda-feira, tá certo? Não deixe de enviar, tá? Envie o mais rápido possível. Não é difícil, tá certo? Você pode, assistindo só a última aula, que está lá, o link no grupo, tá? O link da aula no YouTube. Você assiste a aula e está explicando lá, questão por questão, tá certo? Eu acho que a única que eu não expliquei assim direito, só dei umas dicas, foi a última questão, que é a sexta questão. Mas está lá explicando. Tem questão até que eu acho que eu fiz ela quase toda, tá certo? No grupo, no link do grupo, tá certo? Professor, Oi. esse link último que você colocou lá no grupo, Sim. é esse que é para responder? Não, veja, tem o link da aula, que é o link do Google Meets que eu botei, né, que é para vocês entrarem agora. Sim, E esse, sim. pronto, esse que tem sexta aula, alimentos, é esse daí que está explicando, tá certo? Cada questão. Ah, entendi. Tem Aí é sexta para aula, alimentos. responder as 6. Oi? As 6 últimas. As 6 últimas, Cada uma vai valer 2 pontos, né? Então, se você estiver satisfeita com uma nota 6, por exemplo, e acertar 3, fizer somente 3, se você acertar as 3, você fica com 6, tá certo? Então, mas Entendi. aí, assim,
quanto mais você responder, maior a chance de você tirar uma nota melhor, né? Tá certo? Ó, não Não deixa de olhar entendi. lá. Quer dizer que toda atividade, ou só essas 6 questões que valem 2 pontos? Veja, Ah, na atividade tem, eu acho que é 5 ou 6 questões no início que a ah, gente fez aqui na aula, tá certo? A gente fez aqui na aula. Então, essas eu não pedi para vocês resolverem, tá bom? ah. Aí, tem outras 6 questões no final, que aí sim, a gente não resolveu aqui na aula, mas nessa sexta aula aí, eu expliquei cada questão detalhadamente, tá certo? Então, se vocês assistirem a aula, vocês vão conseguir, tem questão que eu praticamente fiz lá, tá? Vocês só vão basicamente refazer a questão, tá certo? Então, Entendi. aí vocês fazem, tá? Se quiser assistir a aula, assiste para entender a questão e conseguir resolver. E me envia, tá, isso pelo WhatsApp, tá certo? Eu fiz isso para facilitar para vocês. Agora, não se desespere, tá? Se eu não visualizar a mensagem logo, eu vou deixar lá até um tempo, porque quando eu for corrigir, eu vou olhar as mensagens que estão sem visualizar para ver, e aí, e aí eu digo a vocês, tá certo? E aí eu imprimo aqui direitinho para corrigir, tá certo? Se alguém tiver dúvida também, quiser, professor, eu fiquei ainda em dúvida nessa, tá certo isso aqui, é assim mesmo ou não? Aí vocês enviam lá também, tá certo, no WhatsApp, tá bom? Eu não garanto que eu vou responder de primeira, né? Porque são muitos alunos, mas eu vou tentar resolver o máximo possível, tá certo? Então, olha, a atividade está lá, tá certo? O PDF está lá no grupo. O menino colocou até nesse instante, tá certo? Ela já estava lá. Eu avisei que ia repostar um dia desse e eu lembrei agora que eu não repostei realmente. Eu achei que eu tinha repostado. Mas aí, eu acho que, não sei se o Maciel ou Isabel, não sei, colocou no grupo, agora há pouco, o PDF, tá certo? Tem as 6 últimas questões, é umas questões até coloridas, eu acho, que é para vocês resolverem, tá certo? E aí, cada questão vai valer 2 pontos, certo? Repito, 2 pontos, cada uma das 6 questões. Então, no total, vale 12, certo? Se você resolver uma, ganha 2. Se resolver duas, ganha 4. 3 ganha 6, né? E já passa, né? E 4 ganha 8, 5 ganha 10. Se resolver as 6, continua com 10, porque não tem como ter mais de 10, né? E pronto. Ao terminar a aula, tá certo? Eu vou colocar mais 5 questõezinhas, ou 6. Eu estava vendo ali as questões. No máximo vai ser 6 também, de novo. Tá? Aqui vai ser mais simples, inclusive. Vão ser questões bem parecidas com o que a gente estava fazendo aqui. E eu vou, inclusive, tá certo? Resolver com vocês algumas questões aqui agora, que vão ser muito, mas muito parecidas mesmo com as que eu vou pedir para vocês fazerem, tá certo? E aí, essa vai ser a nossa segunda nota, tá bom? Aí vou pedir do mesmo jeito para vocês fazerem e me enviar também. Se quiser enviar já as duas juntas, já envia, tá certo? E aí vocês fazem isso até o final de semana aí, até o domingo ou na segunda-feira, tá certo? Não deixe para a próxima semana não, porque vocês têm outras disciplinas que estão... E a gente já está atrasado, né, de certa forma, porque, né, eu acabei ficando sem computador no meio disso tudo, tá? Agora que eu comprei um computador novo, mas ainda assim ele está, de vez em quando, dá uns probleminhas. O áudio realmente hoje estava dando aula hoje à tarde e o áudio estava complicando aqui a minha vida. Mas enfim, dúvidas? Querem perguntar agora? Se tem alguma dúvida ainda, certo? Se tiver, é hora de perguntar, tá bom? Eu vou fazer com vocês algumas questõezinhas. Pronto. A gente basicamente estudou aqui uma, digamos que uma técnica que a gente usa
tá certo? Para contar coisas, tá? Não só coisas pequenas, porque coisas pequenas a gente conta no dedo, né? 1, 2, 3, 4, né? Quantos, sei lá, quantos lápis eu tenho na mão, tá? 1, 2, tá certo? Mas aí se eu quiser contar coisas grandes, tá? Coisas que não dá para contar no dedo, assim, né? Ou até dá, mas fica muito trabalhoso. Então a gente usa algumas técnicas de contagem, tá certo? Então, por exemplo, primeira questão, ela pergunta assim: quantas senhas com 4 dígitos eu posso fazer com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, eu tenho disponível os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Tenho todos esses números disponíveis para usar. E eu quero formar uma senha com 4 dígitos, tá? 4 dígitos. Igual uma senhazinha, às vezes, de celular, né? De senha de banco, de cartão, às vezes tem 4 ou 6 dígitos, né? Mas a senha que eu quero formar é de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Então, lembre-se sempre que quando eu quero contar, certo? Eu quero contar uma senha de 4 dígitos. Então, eu tenho 4 opções aqui, né? O primeiro dígito, o segundo, o terceiro e o quarto. E eu vou contar quantas possibilidades eu tenho para cada um desses dígitos, tá certo? Eu vou, de certa forma, escolher, tá? Ou melhor, eu não vou escolher, mas eu vou contar quantas escolhas eu tenho para cada um, tá bom? Então, ó, imagine que eu vou fazer a minha senha. Então, eu quero escolher o primeiro dígito. Quantos dígitos eu tenho disponíveis para escolher o primeiro? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 dígitos possíveis. Então, eu posso usar qualquer um desses 9. Então, tenho 9 possibilidades. Tá certo? Na questão, ele diz que as senhas têm que ter algarismos diferentes. Tá certo? Então, eu não posso repetir algarismos. Eu não posso colocar 9, 9, 9, 9. Certo? Ou 8, 8, 7, 7. Eu não posso repetir, tá bom? Tem que usar um algarismo diferente. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Mas, no segundo dígito, eu já escolhi o primeiro. Então, um desses números aí vai desaparecer. Ele não pode ser usado novamente, porque ele já foi usado aqui. Então, com cada uma dessas 9 possibilidades que eu tenho no primeiro dígito, sobram para mim 8 possibilidades para eu colocar no segundo dígito, né? Eu não posso repetir o dígito do primeiro. Agora eu vou escolher o terceiro dígito. Nesse terceiro, eu não posso repetir nem o segundo, nem o primeiro. Então, sobram 7 possibilidades. E para o último, o quarto, sobram 6, né? Como você já deve estar percebendo, certo? O primeiro eu escolho do jeito que eu quiser. O segundo não pode ser igual ao primeiro. Então, retira uma possibilidade, ficam só 8. No terceiro, retira 2 possibilidades, então sobram 7. E no quarto, eu retiro 3 possibilidades. Tá? Então, sobram 6 possibilidades. Bom? Então, isso aqui é o princípio multiplicativo em ação. Você multiplica 9 vezes 8, depois vezes 7, depois vezes 6. Isso dá uma coisa que eu não sei de cabeça e eu vou usar a calculadora, tá? Calculadora, aqui. 9 vezes 8, vezes 8, vezes 7, vezes 6. 3.024. Certo? Então, fiquem muito atentos nessas questões, as restrições. Nesse caso... Professor, Oi. caso eu não usasse calculadora, seria assim, 9 vezes 8. Aí o valor eu multiplicaria pelo 7.
E aqui, Exatamente, tá, entendi. exatamente. 9 vezes 8 que dá 72, né? Aí você multiplica o 72 vezes 7, e aí vai dar um valor lá, que eu não sei, e é multiplicação, não é soma, certo? Multiplicação. Beleza? Então aqui você tem que estar atento às restrições. A restrição nesse caso é que os dígitos não podem ser iguais, tá certo? Então tem que prestar muita atenção nisso aqui. Se os dígitos pudessem ser iguais, então eu não ia precisar me preocupar com essa questão de repetir o dígito depois, né? Então eu ia ter 9 possibilidades aqui. Aqui também ia ter 9 porque eu posso repetir o primeiro. Eu posso usar qualquer um, tá bom? Aqui também ia ter 9 e aqui também 9, tá certo? Se eu não precisasse repetir. Então ia ser a multiplicação ia ser diferente, né? Ia ser 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, certo? Ok. Essa questão, tranquila. Eu vou apagar logo, porque esse lápis, quando a tinta seca, eu vou ter que comprar uns lápis melhores, porque esse lápis, quando a tinta seca, ele fica ruim de apagar. A segunda questão é o seguinte. Imagina que eu quero fazer uma prova, certo? Eu quero fazer uma prova de verdadeiro ou falso, tá certo? E a prova tem 5 questões. Bom, então a prova é só verdadeiro ou falso e tem 5 questões. Quantos gabaritos possíveis eu posso ter nessa prova? De quantas maneiras eu posso preencher o gabarito dessa prova? Tá? Eu posso pegar a primeira questão e botar verdadeiro, a segunda falsa, a terceira falsa também, a quarta verdadeira, a quinta verdadeira. Mas eu posso mudar aí de várias maneiras possíveis, né? Dá para ver que eu tenho muitas possibilidades, tá certo? Então, quantas são todas essas possibilidades? Ó, primeira coisa, a prova tem 5 questões. Então, a gente vai analisar para cada questão quantas possibilidades de escolha eu tenho. Eu não tenho 5 questões? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira questão, eu tenho quantas opções? Verdadeiro ou falso? 2. Não é? Ou eu boto verdadeiro ou eu boto falso. Então, aqui eu só tenho 2 possibilidades. Na segunda questão, eu também posso botar verdadeiro ou falso. Tá? Então, aqui também tem 2. Certo? Notem que eu não preciso me preocupar em repetir, tá? Porque eu posso botar verdadeiro aqui e repetir o verdadeiro aqui, e repetir de novo se eu quiser, tá certo? Não tem importância isso. Então, aqui não tem restrições, tá? Verdadeiro ou falso, 2 possibilidades. Verdadeiro ou falso também, 2. Na terceira, mesma coisa. Na quarta, também. Na quinta, também. Quanto é que dá isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá? Então, eu tenho 32 possibilidades. Se você quiser, tá? Você pode tentar listar todas as possibilidades. Inclusive, vou fazer uma questãozinha com vocês, onde eu vou listar as possibilidades, porque eu vou pedir na atividadezinha uma questãozinha para vocês listarem, tá certo? Que é importante para a gente entender, entender o que a gente está fazendo, né? Só que aqui são 32. Então a chance de você se perder é muito grande, né? Nesse caso, já é 32 possibilidades. A chance de você contar errado, esquecer de uma, contar 31, ou contar uma mais, contar 33, né? É grande, tá certo? Porque isso aqui fica emaranhado, tá certo? Mas a gente vai fazer uma questão menorzinha, tá bom?
Eu acho que travou, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? A imagem para mim está Na verdade, travada aqui? professor, Não, está voltou. travando um pouco e às vezes desfoca, mas está dando para entender. Tá dando para entender, né? A questão de desfocar é o meu celular, tá? Meu celular realmente ele tá, a câmera dele fica mexendo direto. Não sei por que ele faz isso. Talvez tenha alguma função ali que tá ativada. Agora travou. Vou usar a câmera frontal, que eu acho que ela fica melhor. Mesmo não sendo tão boa, mas ela não fica mexendo. Pronto. Agora, acho que ela vai ficar melhorzinha um pouquinho, tá? Então, imagine uma situação em que... Deixa eu ver se está carregando aqui. Não está carregando, carrega. Vou completar o cabo do meu celular. Não quer carregar. Agora foi. Pronto, imagine uma situação em que eu tenho 5 atletas, eu vou colocar 4 só, tá? 4 atletas, tá certo? 4 atletas. E eu tenho 2 prêmios, tá? Eu tenho o primeiro lugar e o segundo lugar. Primeiro e o segundo lugar. E aí, de quantas maneiras esses 2 prêmios podem ser distribuídos para esses 4 atletas, né? Assim, distribuídos não, né? Digamos assim, de quantas maneiras o primeiro e o segundo lugar pode acontecer entre esses 4 atletas. Bom? E aí, sei lá, digamos que a gente denome os atletas. Vamos chamar de atleta A, B, C e D, né? Para não criar confusão. Então, eu tenho opa, vou ver aqui, atletas A, B, C e D, tá? Então, eu vou listar, tá certo? Eu posso contar usando o princípio multiplicativo, eu vou fazer isso daqui a pouco, mas primeiro vamos listar todas as possibilidades possíveis, tá? Eu vou ter 2 prêmios só. E um é para o primeiro lugar e outro é para o segundo, né? São prêmios diferentes, certo? Então, o que acontece? No primeiro lugar, eu vou ter 2 prêmios, né? Então, eu posso ter como primeiro lugar, eu vou colocar na sequência aqui, tá? Primeiro lugar, eu acho que me falando aqui. Primeiro lugar pode ir para o atleta A, tá certo? Então, ó, antes da gente contar todos, sair listando assim aleatoriamente, vamos tentar contar de uma forma organizada, tá certo? Primeiro, eu vou contar todas as possibilidades onde o atleta A é o primeiro lugar, certo? Então, se o atleta A for o primeiro lugar, o atleta B pode ser o segundo. Se o atleta A for o primeiro lugar, o atleta C pode ser o segundo. Se o atleta A for o primeiro lugar, o atleta D pode ser o segundo lugar, tá? Então, tem essas 3 possibilidades, com A sendo o primeiro lugar. O B pode ser segundo, ou o C, ou o D. Pronto. 3 possibilidades aqui.
Já se o atleta B for o primeiro lugar, eu posso ter também três possibilidades. Ou o atleta A é o segundo, ou o atleta C é o segundo, ou o atleta D é o segundo lugar. Agora, e se o atleta, se não for nem o A nem o B, for o C for o primeiro lugar? Então aí eu posso ter o atleta A em segundo, ou o atleta B, ou o atleta D. E por último, se o atleta D for o primeiro lugar, a gente tem também três possibilidades, que é o atleta A ser segundo, o atleta B ou o atleta C. Certo? Então, estão aqui todas as minhas possibilidades, certo? Todas as minhas possibilidades. O A primeiro, o B segundo, o A primeiro, C segundo, o A primeiro, D segundo. Quantas são? 3 vezes 4, 12, né? Eu tenho 4 em cada fileira. Então, tenho 3 fileiras, 3 vezes 4 dá 12. A imagem está muito ruim, é? Eu não sei, a Maria Thelma está dizendo que a imagem... Vocês estão vendo direitinho aí? Porque, para mim, aqui Ela no meu... falou foi no começo, professor. Tá dando para ver, sim. Foi no começo que ela falou. É aqui assim, porque tem um brilho de lâmpada, de luz, né? Mas ela falou Não, no começo, que tava desfocando mesmo. tá, desculpe, desculpe. É que apareceu, que louco, a mensagem chegou agora aqui para mim. Mas chegou com horário, 8h30, foi mesmo, desculpe, tá? Pronto, então, aqui dá para ver que eu tenho 12 possibilidades, não é isso? Ó, 3 fileiras, cada uma com 4 possibilidades. Então, 12, tá? E não era de se esperar, tá, outra coisa diferente. Por quê? Se você pega, você tem 2 lugares, o primeiro e o segundo lugar. Para ocupar a primeira posição, você tem quatro atletas. Então, você tem aqui 4 possibilidades. E para ocupar a segunda posição, você tem apenas 3 atletas. Porque o primeiro lugar não vai poder ser o segundo lugar, não é isso? Primeiro já é primeiro e pronto. Não vai ser primeiro e segundo ao mesmo tempo. Então, 4 atletas, 4 possibilidades para o primeiro lugar e 3 para o segundo. 4 vezes 3 dá 12, tá? Essa é a nossa resposta, ok? Então, nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? As questões que eu vou mandar para vocês vai ser bem facinho assim mesmo. Agora, eu vou pedir, por gentileza, que vocês não botem só a resposta lá, tá certo? Só a resposta. Faça um diagramazinho, alguma coisa, explique, tá? Escreva, tá certo? Como foi que você está resolvendo. Não bote só lá, sei lá, 4 vezes 3, 12. Porque aí, assim, fica uma resposta um pouco incompleta, né? Aqui é interessante você fazer assim, por exemplo. Você quer usar o princípio multiplicativo? Você coloca. Você pode até colocar justo assim, mas você bota aqui embaixo primeiro prêmio, né, primeiro lugar, tá? Segundo lugar, tá certo? E você explica, tá? Para o primeiro lugar, temos 4 atletas. Então, 4 possibilidades, bota um 4 aqui. Aí escreve também, para o segundo lugar, como o primeiro não pode ser também segundo, então só temos 3 atletas. 4 vezes 3 dá 12, tá certo? Faça uma explicaçãozinha, por menor que seja, da questão, para não ficar uma questão seca, né? Nua e crua, assim, tá certo? Só botar a resposta, beleza? Só mais uma para a gente encerrar. Já comecei um pouco tarde, mas... Pronto. Teve uma que eu acho que eu já resolvi aqui com vocês. Uma parecida.
que foi o seguinte: de quantas maneiras você pode se vestir se você tiver ali disponível para você se vestir, né? Você tem 6 calças, não, 6 blusas e 4 calças. 6 blusas, 4 calças. A questão só bota 6 blusas e 4 calças. Mas eu vou colocar ainda mais 2 sandálias. 2 sandálias. Então, se eu tenho 6 blusas, 4 calças e 2 sandálias, de quantas maneiras eu posso investir? Desculpa. Então, primeiro, para se vestir, a gente está contando aqui que eu vou usar 3 peças. Uma blusa, uma calça e uma sandália, tá? Não vai contar aqui o par de brinco, ou, sei lá, a roupa íntima ou outra coisa, tá? A gente poderia acrescentar um relógio, sei lá, uma pulseira, tá certo? Seriam vários itens que a gente iria contar. Mas, basicamente, no traje, a gente está contando a blusa, a calça e a sandália, tá certo? Então, eu tenho 3 coisas que estão sendo consideradas aqui. A blusa. Aí, quando você fizer, vou até fazer aqui de um jeito sofisticado, você bota aqui blusa, calça, sandália. Então, quantas blusas eu tenho disponível? 6. Para cada blusa, quantas calças eu tenho disponíveis? 4. Então, se para cada blusa eu tenho 4 calças, tá certo? Eu devo multiplicar isso aqui. Tá? E para cada blusa e cada calça, eu tenho 2 sandálias. Então, multiplica tudo isso aí. 6 vezes 4 dá 24. Esse dá para fazer de cabeça, né? 24 vezes 2, que dá 48, tá? Maneiras de se vestir. Então, aí, ó, tirando, como é que se diz, desmistificando a ideia de que tem que ter o guarda-roupa cheio, né? Você com 6 blusas, 4 calças e 2 sandálias, você já se veste de 48 maneiras diferentes, né? Já dá mais um mês, mais de um mês e meio aqui, né? De roupa, de trajes diferentes. Lógico que você não vai mudar só uma sandália de um dia para o outro, né? É complicado essa história. Beleza? A gente fez aqui também, tá? Eu vou deixar um exercício parecido com vocês, umas questões que envolvem coisas do cotidiano. Como, por exemplo, eu falei que a gente poderia usar o princípio de contagem para contar o número de placas de automóveis, certo? Para contar o número possíveis de telefones celulares. Eu falei, inclusive, que o número celular da gente aumentou um dígito, justamente para abarcar uma quantidade maior de possíveis números de telefone. Inclusive, eu falei aqui, e a gente calculou, né, quanto a mais esse nono dígito, né, que é o dígito 9, né, para a gente aqui, que está sendo inserido. Futuramente, provavelmente, esse número 9 que foi inserido agora, ele vai aparecer ou esse número vai mudar, vai começar mudando para algumas pessoas, alguns novos chips, justamente por conta dessa demanda. E a gente calculou aqui quantos números de celulares a mais a gente iria conseguir. Realmente é muito mesmo, tá? Uma quantidade exagerada, certo? Eu acho que com a condição atual, a gente já milhões de números de telefone, se não estou enganado. Só que tem a diferença aí de DDD, né? Uma pessoa daqui, como eu sou de Pernambuco, por exemplo, eu posso ter o mesmo número que uma pessoa de Alagoas, só muda o DDD. Então, o DDD já faz um papel aí importante. Então,
essa conta deveria ser feita, na verdade, em cada estado, né? Só que a gente já tem um estado, por exemplo, que é muito populoso, que é o estado de São Paulo, que tem aí, sei lá quantos milhões, sabe, sei lá quantos milhões de habitantes. Então, esse é um problema. Mas, enfim, a gente calculou isso aqui, e aí, por exemplo, a placa, tá certo? A placa de um carro, ela tem 3 letras e tem 4 números. 26 letras. Então, eu tenho aqui 26 possibilidades para cada letra, tá? E para os números, eu tenho de 0 a 9, que são 10 dígitos. Lembre isso aqui, tá? A gente consegue de 0 até 9 são 10 dígitos, tá certo? Começa do 0. 0, 1, 2, 3, aí você conta 10 dígitos até 9. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades para cada, tá? Então, você multiplica isso aqui tudo, tá? Lógico que na calculadora, né? Porque é uma conta difícil de fazer na mão. Ninguém vai se torturar, né, fazendo isso na mão. 26 vezes 26, pega o resultado, multiplica por 26 de novo, pega o resultado, multiplica por 10, depois por 10, por 10 e por 10 de novo, tá certo? Vai multiplicando até o final, e você vê quantas placas possíveis, tá certo? A gente tem aqui no Brasil, placas de automóvel, certo? E recentemente eu falei que mudou também, certo? Está surgindo aí uma nova placa, carros novos, e se eu não me engano, quando você vai trocar de carro, você é obrigado a colocar uma placa nova, se eu não estou enganado, tá? Ou é só nos carros novos mesmo, eu não tenho certeza disso não. Mas a placa nova, ela tem um lugar, certo? Desse dígito aqui, que era um número, eles colocaram uma letra. O que aconteceu? Aqui, ao invés de ser 10, sumiu as 10 possibilidades e apareceram 26 possibilidades, porque esse dígito aqui agora é uma letra. Se ele é uma letra, ele tem 26 possibilidades. Então, isso aqui mais que dobrou, tá certo? A quantidade de placas possíveis, tá certo? Está mais ou menos 2,5 vezes a quantidade de placas possíveis que a gente tinha, tá certo? Com essas novas placas, né? Uma letra aqui. Aliás, né? A gente tem as antigas e, além das antigas, a gente tem essas novas placas que são 2,5 vezes maior a quantidade, tá certo? Então, a gente tem aí, sei lá, no total, né? Aí mais de 3 vezes o número de placa que tinha antes, tá certo? E é só multiplicar, tá certo? O número de celular também são 9 dígitos até agora, né? Antes era 8, agora são 9. Se contar com o DDD, 9, 10, 11. São mais 2 dígitos, 11 dígitos. E você conta multiplicando todos os dígitos, tá certo? Cada dígito tem aí 9 possibilidades, ou melhor, 10, né? Possibilidades, pode ser de 0 até 9, tá certo? Claro que para celular tem alguns probleminhas, porque assim, o número 0 nunca aparece no início, né? Aquela coisa assim, mas vamos se ater a esses detalhes, tá? Então, pessoal, já vai 9 horas, eu vou encerrar a aula por aqui, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, me perguntem agora. E eu vou mandar, tá certo? Hoje ainda, no máximo aí à meia-noite, mas eu acho que agora até às 10. Eu vou terminar aqui a aula, vou guardar meu material e vou para a minha casa, né? Porque essa casa aqui está em construção. E quando chegar lá, eu vou só terminar de formatar a lista aqui, tá certo? Colocar no formato certinho e mandar para vocês, tá bom? Até a noite eu mando e aí vocês me enviem, tá? Podem enviar essa junto com a outra, tá bom? Podem enviar separado também, mas aí enviem, tá certo? Tirem foto e procurem tirar uma foto legível, tá certo? Porque, assim, às vezes o celular desfoca, olhem direitinho, porque às vezes o celular desfoca e a imagem fica ruim de enxergar, tá bom? Tirar uma foto legível e mandem para mim as suas resoluções. Não esqueçam de mandar o nome, ou assina lá e tira na foto também, tá certo? Ou então escreve o nome e tira na foto, ou manda o nome no WhatsApp também,
porque às vezes o nome de vocês não está disponível no WhatsApp, né? Aí eu não vou saber. Boa noite, professor. Manda o nome, manda lá, quer saber. Beleza? Então é isso. Tchau para vocês. E a gente fica por aqui. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.